Nação flamenguista, né? Depois desse empate com o Flamengo, já começou nas redes sociais, nas mídias, né? Alguns pontos de interrogação que pra mim eu acho exagerado, né? Porque Leonardo Jardim tem que jogar no estilo Flamengo, né? Como é esse estilo Flamengo, né? Futebol ofensivo, subir nas linhas pra cima, mas pessoal, vamos ser bem realistas. Esse time do Flamengo é um futebol ofensivo, né? Esse time do Flamengo, eu sei que estão se comparando muito no último jogo, né, contra o Vasco. No segundo tempo, depois dos 20 minutos, o Flamengo tirou o pé, mas pessoal, calma. Calma, porque o Flamengo vinha de uma sequência muito grande, vários jogadores lesionados. Não tem como o time manter aquele mesmo fôlego, aquele mesmo gás que teve contra o Atlético Mineiro, pessoal. Eu acho que o torcedor tem hora que exagera, o torcedor tem hora que pisa na bola, né? O Flamengo fez 2-0, sem sombra de dúvida, contra o Vasco. Tinha que recuar um pouco, não estou dizendo aqui que recuar ao jeito que recuou. Mas espera aí, Leonardo Jardim fez as alterações, não resultou em efeito, então faz parte, pessoal. Nem sempre você vai jogar bem e vai vencer, nem sempre você vai jogar bem. Mas eu acho que não é motivo para pânico, né? Já disse em outros vídeos, não é motivo para desespero, para torcedor ficar exagerando. Porque Leonardo Jardim não presta, tem que tirar Leonardo Jardim. Como assim? O cara tá invicto há 9 jogos. São 7 vitórias, 2 empates, pessoal. Tá praticamente classificado na Libertadores. Tá praticamente ali colado no Palmeiras, né? Com um jogo a menos. Então, eu acho que na hora certa, Leonardo Jardim... O time tá em evolução? Tá. Esses jogadores que desfalque, faz falta? Faz, pessoal, mas pra mim não é justificativa. Nunca que eu vou chegar aqui e justificar, o Flamengo só perdeu porque não tinha jogador tal. Não, isso aí pra mim nunca vai ser uma justificativa. Pode jogar melhor? Pode. Tem time pra jogar melhor? Tem. Como o Atlético Mineiro, que fez uma boa exibição, todo mundo pelo uma boca só, o Flamengo voltou, aquele Flamengo imbatível, agora ninguém segura. Aí fez um jogo razoável contra o Estudiantes, o time mexido. Fez um jogo razoável contra o Vasco, o time mexido. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, tá no caminho certo. Só cabe o torcedor agora ter um pouquinho de paciência. Confiar na equipe, que no final do ano eu acho que as coisas vão aparecer. Não é um resultado que... até porque nem perdeu. Foi empate, né? Vamos reagir o vídeo aí, sempre deixando nossa opinião. O crédito do vídeo ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Preste atenção no que eles falaram. Perigo do Bubu e Nath, pois é. Era o seguinte, o Leonardo Jardim tá equivocado, o Flamengo não joga como o Flamengo, tem que jogar de um jeito mais pra frente. Eu ouvi isso, empatou. Ele falou que assumiu a culpa. Mas o Leonardo Jardim, ele não tava bem no Flamengo? Por que tão borrifado tá bem. tanto? Por que você tá usando o tava? Claro, que parece que lançaram uma pressão no homem agora. Porque assim, Edu, o Palmeiras, desculpa, Bubu, mas o Palmeiras empata no sábado. A chance de você, com um jogo a menos, tirar ainda mais a diferença, jogando com um jogo com 2-0, apesar de não controlar o jogo, não ter o controle do jogo durante os 90 minutos, você abriu 2-0. Você, tecnicamente, é um time superior. É um clássico e clássico é clássico, vice-versa. Concordo. Muitas vezes se iguala na vontade ali e a vontade até ultrapassa do time que não tem tanta qualidade técnica. Agora, o Flamengo tem dificuldades na bola aérea e desligou. O Pedro, ele cita, na hora que está passando os melhores momentos, a dificuldade do Flamengo de marcar e fazer pressão pela faixa central do campo. Não conseguia. E era o Vasco, hein, Nath? O Flamengo baixa as suas linhas, atrai o adversário muito em função das modificações que fez o Jardim. Por isso que ele assume a responsabilidade. Eu acho que a bronca maior é isso, é de não ter tirado a diferença em relação ao que poderia ter tirado nessa rodada com o Palmeiras. Aí está Bubu, defensor de Leonardo Jardim. Sim. Por que estavam borrifando, Bubu? O que aconteceu? Não, tem cara que reclamava do Flamengo do Felipe Luiz, porque controlava muito o jogo, tocava muito pro lado, tocava muito pra trás, E agora? Não insistia, fazia 1-0, 2-0. Tem torcedor que reclama de tudo, é verdade. O Flamengo tem mais de 40 milhões de pessoas. Eu vou acertar. Nesse universo aí tinha bastante gente. E aí, os elogios rasgados até agora e a adoração pelo Leonardo Jardim é porque ele é mais contundente, mais agressivo, mais vertical, o time dele e tal. E ele começou o jogo assim. O primeiro tempo do Flamengo foi bom. O primeiro tempo muito bom ali e tal. É bom. Pro padrão do Flamengo. Segundo tempo, e aí? Vamos lembrar, o Flamengo agora não tem mais Arrasca.
por um tempo não vai ter o Arrasca. Tinha Paquetá ontem. Tinha Paquetá ontem. Tá, então, então, não é passar um pano aqui pro Leonardo Jardim? Você quer que cadê o pano? Passando um pouco de pano, sim. Peraí, deixa eu passar um pouco. Aí você vê a passada de pano aqui pra Leonardo Jardim. Porque estão querendo que eu passe pano pra outra pessoa aí. E eu não vou passar pano pra outra pessoa, não. Mas pro Leonardo Jardim, vou dar uma passada de pano aqui, ó. Uma limpada aqui. É o seguinte. Então ele não tinha o seu principal jogador, o Arrasca, o Pedro lembrou do Paquetá, e a dúvida era, o que fazer sem Arrasca? Quem vai... A gente estava discutindo... E ele foi com o Luiz Araújo. E aí? Aí, o pau que rolava nas redes sociais já era, não acho bom, ele é um ponta, não Luiz sei Araújo o quê. É plata, né? Também não tinha Carrascal também, né? Luiz Araújo não é uma decisão certa. Aí tinha a cara dividido. Não, mas peraí, ele é usado, né? Vai num 4-2-4. Vai jogar contra o Vasco, Flamengo no Maracanã. Tinha a torcida dividida, mas mando do Flamengo. Ele vai pra cima e tal. Então, tava 1-0, 2-0, tava tudo bem. Ele é ousado, tá vendo? Ele é abusado. É isso aí. Eu acho que o que quebrou... Jardim assume a culpa. A gente quebrou. O que quebrou foi o banco. Nossa, o banco. O elenco dele é melhor que o do Vasco. A Nath sabe bem disso aí, banco quebra. Banco é... Sim. Tem uns aí que estão... Sim. Por isso, acontece o seguinte... Cuidado com os encontros. Aliás, se banco quebra, cuidado que você também pode quebrar. Aí é o seguinte... Mas tem o fundo garantido. Os jogadores do Flamengo que entraram, não entraram bem. Então... De La Cruz, Bruno Henrique, Wallace Ian. Do outro lado, o banco salvou. Opa! E aí você vai falar, então o Renatão levou a melhor? O Renatão levou a melhor. Isso eu queria saber. Porque ele meteu... Bubu agora aí foi perfeito, pessoal. Mas porque o banco do Flamengo não é melhor? Mas os jogadores do banco do Flamengo estavam sendo titular. Luiz Araújo é titular. Luiz Araújo é aquele jogador que entra do segundo tempo, né? Mas como não tinha Arrascaeta, como não tinha Carrascal, como não tinha Paquetá, entrou jogando, né? Mas, pessoal, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, né? O Flamengo dominou o primeiro tempo. Poderia até ter saído com 2-0 no primeiro tempo, né? Iniciou o segundo tempo, outro bom início, né? Fez o segundo gol. Mas os jogadores que entraram, pelo amor de Deus, Wallace Ian, Bruno Henrique... De La Cruz e Saul entraram muito mal. O Spinelli, ele meteu um Adson, o Hugo que acabou fazendo o gol. Nó tático não. Mas quando a gente vê assim, não só Flamengo, é um diferencial a favor do Flamengo. Do Brasil, Léo Garden. E aí? Que tinha, você não pode falar Léo Jardim, né? Porque tem Léo Jardim no Vasco, tem o Léo Jardim. Mas então... eu acho que houve uma decepção, não tanto com o Leonardo Jardim, mas os jogadores que entraram no tempo fizeram com que o Flamengo... Então você está passando pano pro Leonardo Jardim. Tô passando pano pro Leonardo Jardim. Calma. Porque eu ainda acredito no Leonardo Jardim, não é porque ele teve esse empate com sabor. Porque o empate tem vários sabores. Tem sabores. Ontem, por exemplo, eu fui no milkshake de chocolate. Minha irmã pediu chocolate. Eu falei, esse aqui é o quê? Pode ser morango, pode ser creme, flocos. Não, quero chocolate. A família foi com milkshake de chocolate. Então, ontem, por exemplo, teve sabor de vitória para o Renato, teve sabor de derrota para o Leonardo Jardim. Tem um empate com sabor de cabo de guarda-chuva, né? O Pratos fala muito sobre esse sabor. Agora, ontem também... Lembrei de você na hora. Cada semana que passa, a gente vem aqui e fala assim, fulano vai pra seleção, fulano vai pra seleção. O Pedro fez um belíssimo jogo sob o olhar de Ancelotti. O Ancelotti estava lá, não estava, o Tchelo? Tava lá. Ele me ligou, falou, tô indo pro Maracanã. O que ele descontou, Edu? O Tchelo falou, eu vou em Maracanã. Como que é? Maracanã. Olha, eu falei, era ele mesmo? Ou era alguém imitando? Vai. Olha lá. Quem que tá aí, Pedro? Que eu não... O Cristiano é o primeiro aqui à esquerda, é o preparador físico Cristiano Nunes, que era do Galo, agora é da seleção fixo. Pois é um tema aí que chama atenção também, essa questão aí de Pedro na seleção brasileira. Pessoal, eu acho que, apesar de ter muita gente que não torce por Pedro na seleção brasileira, né? Mas a gente sabe por quê, né? Porque ele é Flamengo, né? Geralmente quando o jogador tá no Flamengo, os caras não querem que vá para a seleção, né? Tem essa rivalidade, tem essa mista, né? Não deixar o jogador do Flamengo ir para a seleção. Quando eu digo não deixar, não torcer, né? Mas para mim, hoje, se tem um atacante que deu a volta por cima e tá jogando muita bola, é Pedro, né? E a seleção brasileira não tem esse jogador, né? Inclusive, Ancelotti gosta muito de ter esse cara, né? Esse número 9 ali fixo. Levou Igor Thiago,
posso estar errado no nome dele, né? Mas, pessoal, eu assisti um jogo desse cara jogar aí, o Thiago. O cara toca a bola pra ele vai driblar o zagueiro, dribla o zagueiro, cai em cima da bola. Ele caiu em cima da bola. Sinceramente, esse cara não joga mais Pedro do que aqui, nem na China, nem no Paraguai, em nenhum canto. Pedro joga muito mais bola do que ele. Então, sem sombra de dúvida, se é para levar um atacante nesse momento para uma seleção brasileira e você deixar Pedro de fora, eu acho que você está pedindo para perder uma Copa do Mundo. Eu acho que, nesse momento, Pedro é sim seleção. Nesse momento, não tem discussão. Não tem discussão, né? Claro, Pedro perdeu a sua grande oportunidade, foi para a seleção, se lesionou, mas se recuperou e está jogando muita bola. É um dos artilheiros da competição do Campeonato Brasileiro. Aí por que não? Por que não dar uma chance a Pedro, né? Porque deu chance aí a vários jogadores e não dá uma chance a Pedro. Mas eu não vou ficar surpreso se na convocação final aí tiver Pedro na seleção. Não vou ficar surpreso. E sobre a questão do Leonardo Jardim, que já tem torcedor ali criticando, né? Tem torcedor ali, porque tem que jogar estilo Felipe Luiz. Não, pessoal, não tem que jogar estilo Felipe Luiz. Não estou dizendo aqui que não tem que fugir do DNA do Flamengo. O DNA do Flamengo é futebol ofensivo e marcar pressão. Isso aí ele faz. Do seu jeito. Isso aí ele faz do seu jeito. Sobe as linhas, marca pressão. Geralmente o Flamengo procura fazer seu primeiro gol antes dos 20 minutos. O Flamengo sempre está fazendo esse gol antes dos 20 minutos. Então eu vejo aqui que nesse momento, sem sombra de dúvida, é um exagero, né? Até porque, se você for pegar o retrospecto do Leonardo Jardim, é quase 80% com a camisa do Flamengo, né? Então, nos últimos jogos, nos últimos 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Tinha de 7 vitórias consecutivas, né? Aí teve um empate na Libertadores contra o Estudiantes e teve esse empate aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, né? Então, pessoal, eu acho que temos que dar crédito a Leonardo Jardim. É um cara que entendeu do Flamengo, é um cara que tem seu método de jogar, tem o seu sistema de jogo. A gente já sabe qual é o sistema de jogo do Leonardo Jardim. Eu acho que todo torcedor do Flamengo, né, sabe. Tenta marcar um gol rápido, depois tenta fazer o segundo, depois recua um pouco para tentar sair no contra-ataque. Não foi isso porque o Flamengo empatou. Não foi isso. Simplesmente o Flamengo não jogou bem depois dos 25 minutos, sentiu desgaste, jogadores que entraram mal. Então eu acho que não é motivo aqui para a gente querer e pedir a saída de Leonardo Jardim. Se tiver acontecendo isso nas redes sociais, para mim é o fim, né? Mas é isso, agora o Flamengo se concentra para esse jogo aí contra o Independente Medellín, jogo fora de casa. O Flamengo ganhou deles aqui no Maracanã 4-1. Fez 1-0, eles até empataram, mas o Flamengo conseguiu fazer o 4-1. Não vai ser um jogo fácil, fora de casa. O Flamengo vem de vários jogos, tem o desgaste, né? Mas vale lembrar que se o Flamengo ganhar esse jogo aí, pessoal, praticamente o Flamengo garante sua vaga, né? Nas oitavas. Claro, o torcedor do Flamengo não quer só isso. O torcedor do Flamengo quer garantir a vaga, o torcedor do Flamengo quer a primeira colocação do grupo. O torcedor do Flamengo quer a primeira posição no geral. E também jogar um bom futebol, né? Eu sei que vai ser 25 dias ali, se eu não me engano, jogo a cada 3 dias, né? Até o final da parada para a Copa do Mundo. Você não vai poder reclamar, você vai ter que entrar em campo e jogar. Não tem muito o que lamentar, né? É claro que nesse momento aí, os desfalques, né? Os desfalques do Flamengo vai deixar o elenco mais enxuto. Quando eu digo elenco mais enxuto, né? 100 grandes jogadores, né? É Pulgar, é Carrascal, é Paquetá, é Arrascaeta, né? São jogadores ali que... Qual é o clube que não queria ter esses caras no banco, né? Descansa um, coloca outro, descansa um. A gente sabia que era para ser no mínimo assim, né? Felizmente não foi, mas não tem muito o que chorar. Não é só o Flamengo que vai ter essa sequência de jogos a cada 3 dias um jogo. Não. Todos os times. Principalmente os times que estão envolvidos em 3 competições. Então, não tem muito o que chorar, né? E quando tiver essa parada para a Copa do Mundo, a gente sabe que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, além de... Porque tem muitos times aí
quando chegar a parada para a Copa do Mundo, vai dar férias a jogadores, né? Vai voltar ali 15 dias antes de iniciar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, infelizmente, não vai poder fazer isso, né? Pode fazer com alguns jogadores, mas com outros não, né? Porque são vários jogadores aí em seleções espalhadas pelos 4 cantos do planeta, né? Então, dificilmente o Flamengo vai ter esse privilégio, né? Os jogadores vão para as seleções, a gente espera que vão, mas volte tudo ok, né? Sem lesão, como geralmente acontece, porque o Flamengo manda o jogador chega lesionado, né? Espera aí que a Arrascaeta também se recupere dessa lesão, que ele vá para a Copa do Mundo, que jogue bem, né? Não vou torcer aqui para os jogadores do Flamengo não ir, pelo contrário, vou torcer para ir, como é o caso de Pedro, que está merecendo uma chance na seleção. Eu acho que vai ser a surpresa dessa lista aí, né? Ele e Paquetá vai ser a surpresa aí de Carlos Ancelotti. Os dois vão estar nessa lista e torcer pelos dois, né? São 2 grandes jogadores. Se for bem numa seleção brasileira, vai voltar com moral, vai voltar ali com prestígio. Consequentemente, vai jogar bem no Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Peço aí para você também deixar sua opinião nos comentários, mas também se inscrever aí no canal Mengão Malvadão, né? Hypar o vídeo, deixar seu like, né? Sempre bom ter você por aqui. Até a próxima, pessoal.